são audiobooks. Já faz algum tempo que eu ando experimentando ouvir livros para otimizar o meu tempo quando eu estou fazendo atividades que não precisam de total concentração, que são mais automáticas, e tá sendo ótimo. Então eu fiz um post lá no Instagram. Se você ainda não me segue, eu vou deixar o link para as minhas redes sociais na descrição desse vídeo, aí você pode me acompanhar por lá também. Mas aí eu fiz um post falando sobre as principais plataformas que eu já testei de audiobooks, só que me faltaram caracteres para falar sobre essa experiência, né? Então eu resolvi fazer um vídeo mais completinho, que aí eu vou comentar aonde que eu costumo escutar, que tipos de livros funcionam melhor para mim. Acho que vai ser bem legal. Então se você se interessa por isso, já deixa seu like para ajudar na divulgação e se inscreva no canal caso ainda não tenha se inscrito. Todas as plataformas que eu citar nesse vídeo vão estar listadas na descrição do vídeo também, assim você pode consultar se tiver alguma dúvida. Então vamos começar a falar sobre audiobooks. Bom, eu nunca fui uma pessoa que gostasse muito de pessoas lendo pra mim, assim, foi um hábito que ficou lá na infância e depois de adulta eu realmente não gosto. Então eu tinha um preconceitozinho com audiobooks, eu demorei muito pra dar o braço a torcer, mas hoje em dia eu acho que eles são uma mão na roda para essas situações assim meio ociosas, tipo transporte público, filas, essas coisas assim. Eu também costumo ouvir audiobooks quando eu saio para caminhar, quando eu tô lavando louça, fazendo faxina em casa, porque eu acho que acaba me distraindo, eu não sinto o tempo passar. É muito legal também para quem enjoa lendo em movimento, né? Eu só consigo ler em transporte público no Kindle, livro físico me enjoa, não sei dizer porquê. Então o audiobook acaba sendo uma ótima opção também quando eu tenho que me locomover, porque aí eu consigo escutar sem enjoar. Mas eu preciso dizer que ler um livro é muito diferente de ouvir um livro. Você não pode ir achando que vai ser a mesma coisa, o mesmo tipo de envolvimento, de experiência, porque não vai. Você vai ter mesmo que aprender a ler nessa nova modalidade, você vai ter que se acostumar a treinar seus ouvidos, a sua capacidade de concentração. Provavelmente não vai fluir de primeira, sabe? Vai ser difícil prestar atenção, você vai se dispersar com muita facilidade, mas com o tempo a gente acaba treinando mesmo, a gente acaba se educando para conseguir focar e não perder a atenção na história que a gente está ouvindo. Inclusive, um dos efeitos colaterais que eu percebo nos audiobooks é justamente esse, né? De melhorar o foco e a capacidade de concentração, porque eu tenho que ficar me obrigando a focar naquilo, a prestar 100% de atenção naquilo. Isso evita que eu me disperse e comece a pensar em mil outras coisas, porque eu sei que eu vou perder o fio da meada se eu fizer isso. Então, para quem é muito dispersa como eu, é uma experiência bem legal você ter. Na minha experiência também, não é todo livro que se presta a ser ouvido. Eu acho que alguns funcionam melhor do que outros. Por exemplo, eu tentei ouvir Clarice e eu detestei. E era um livro que eu já tinha lido em livro físico e amo de paixão, que é o Laços de Família, mas não rolou escutando. Eu achei muito chato, muito cansativo. Então eu acho que a Clarice ela é feita para ser lida no papel, sabe? Saboreada, degustada, você vai e volta e lê de novo. Uma coisa que é mais difícil de fazer com outra pessoa lendo para você, né? Então, assim, esses livros mais introspectivos, mais ligados à subjetividade, então uma narrativa mais poética, assim, eu acho que talvez não se preste tanto para escutar em formato de áudio, mas isso é de cada leitor. Eu comecei a ouvir audiobooks com livros de não ficção, de desenvolvimento pessoal, essas coisas. Eu julguei que seria mais fácil começar por eles, porque não é uma coisa que você precisa estar concentrado o tempo todo. Se eu dispersar um pouquinho, dá pra voltar sem perder grandes coisas. Geralmente são livros mais repetitivos e não são livros que contam uma história que você tem que acompanhar
tudo certinho. Geralmente são livros que dão muitos exemplos, descrevem muito o que acabaram de falar, então se você perde um pouquinho e volta, não tem tanto problema, você não perde tanto da narrativa e realmente funcionou muito bem. Eu lembro que o primeiro audiobook que eu ouvi foi o A Sutil Arte de Ligar Foda-se, numa versão amadora do YouTube mesmo, e foi bem trash a experiência, porque a narração era ruim e o livro eu achei muito ruim, assim, muito superestimado, muito raso, né? Clichê, eu realmente não gostei do livro, mas a experiência em si funcionou para mim. Eu consegui entender os principais pontos, eu não fiquei me dispersando, eu consegui acompanhar a narração direitinho, então foi uma coisa que funcionou para eu começar. Esse tipo de livro foi uma boa porta de entrada para os audiobooks. Aí só depois eu fui me dedicar aos livros de ficção, né? Livros que contam uma história e eles naturalmente exigem uma atenção maior na trama que está sendo contada, né? Porque muitas vezes se você perde um pedacinho, você perde completamente o fio da meada e depois você não entende mais nada, fica completamente perdida no que está sendo contado. Então são livros que exigem um nível maior de atenção. E no início realmente foi mais complicado, mas é tudo uma questão de treino, né? Você vai ouvindo, no início você vai ter que voltar 1000 vezes, ouvir de novo, mas com o tempo você se acostuma e você educa sua mente a realmente se concentrar naquilo. Outra dica boa também para quem está começando a ouvir audiobooks é apostar em gêneros que já te prendem normalmente, né, com mais facilidade, gêneros que realmente prendem a sua atenção, que realmente te fazem ficar instigado com a história. Pra mim, livros de thriller, de suspense, policiais e afins funcionam muito bem em audiobook, porque como tem essa aura de mistério, que você quer saber o que vai acontecer, é mais difícil perder a concentração, né? Eu realmente fico mais focada no que está sendo dito, nos personagens, nos diálogos, então eu consigo aproveitar melhor a audição do livro, porque eu realmente estou muito focada naquilo que está sendo narrado, porque eu quero saber o que vai acontecer no final, eu quero adivinhar, enfim. Eu acho que o negócio é você testar, ouvir vários gêneros de audiobooks diferentes e ir experimentando para descobrir o que funciona melhor para você. Agora, o bom aproveitamento dos audiobooks também vai depender muito de quem está narrando a história. Eu já tive experiência de pegar audiobooks com uma narração incrível, em que a pessoa faz vozes diferentes, tons diferentes para cada personagem, fica uma coisa dinâmica, interessante. Também já ouvi audiobooks que são narrados por várias pessoas diferentes, então é muito interessante quando tem muitos personagens, histórias que exigem um certo movimento, um certo dinamismo. Eu acho que funciona muito bem. Por outro lado, também já escutei livros que era uma narração chata, muito lenta, muito sem inflexões, que acabam me dando sono. Eu também não gosto daqueles que são tipo radionovelas, sabe? Que tem trilhazinha sonora de fundo, efeitinho de... Eu não gosto, pra mim acaba tirando a minha atenção do principal, que é a história que está sendo contada. Eu realmente prefiro que seja um som mais puro, vamos dizer assim, que seja só a pessoa contando a história e mais nada. E aí, tendo dito tudo isso, eu vou agora contar um pouquinho sobre as principais plataformas de audiobooks disponíveis no mercado, quais que eu já testei, quais que eu ainda quero testar, o que eu achei que valeu mais a pena. Eu vou começar falando do Storytel, que é a plataforma que eu tô testando no momento. Eu já ouvi uns 3 livros lá, até agora eu tô gostando bastante. Eu tive cuidado de pegar gêneros e narradores diferentes para eu testar e até agora gostei de todos. Tinha narração boa, fluida, tem um catálogo bem bom, tanto de livros em português quanto em outros idiomas também. Então eu acho que essa a principal vantagem é o catálogo, que tem até uns livros relativamente recentes. Eles têm livros
exclusivos, como a biografia da El Que Maravilha, escrita pelo Chico Felitti. Eu achei bem legal, eles funcionam com uma mensalidade fixa, então você paga R$ 27,90 por mês, se não me engano, e tem direito a ouvir quantos livros você bem entender. Mas se você quiser testar sem compromisso, eles também oferecem um mês grátis, né, de degustação. Então eu acho que valeu a pena, é isso que eu tô fazendo no momento, mas eu acho que eu tô gostando, então talvez valha a pena assinar quando acabar esse período gratuito. Outra plataforma que eu usei por muitos meses e gostei foi a YouBook. O meu plano de celular dava direito à assinatura, né, no YouBook, e funcionou muito bem. Eu ouvi vários audiobooks, eu só parei de usar quando eu mudei de plano, e aí eu realmente não quis ter esse gasto, mas acaba sendo bem em conta, porque a mensalidade é R$14,90, praticamente a metade do preço do Storytel. Só que o inconveniente pra mim é que eu acho que o catálogo é menor e, para mim, no meu entendimento, é menos interessante. Tem muitos livros assim de autoajuda, de negócios, livros religiosos, então são coisas que realmente não tenho interesse, então acaba que eu meio que esgotei minhas opções de livros para ler lá, mas naturalmente isso varia do gosto de cada um, e eles também colocam lançamentos, né? Então sempre tem coisas novas. Enquanto eu tava testando, eu senti que alguns narradores são melhores do que os outros. Teve alguns que eu gostei mais, outros que eu gostei menos, mas em geral a experiência foi muito boa. Inclusive o audiobook de Tudo Pode Ser Roubado, da Giovanna Madalosso, ele é narrado pela própria autora. Eu achei isso incrível e o livro é muito legal, valeu muito a pena. E eles também contam com alguns livros em domínio público que são gratuitos, você pode ouvir independentemente de pagar a mensalidade. Estão lá disponíveis gratuitamente. Tem vários livros do Machado. Eu ouvi o Dom Casmurro, assim, eu não gostei muito do Dom Casmurro porque ele é daquela vibe que tem efeitinho sonoro e trilha e coisa e tal, então eu acabei me desconcentrando bastante. Mas, tirando isso, foi uma experiência legal, funcionou. E eles também oferecem 7 dias gratuitos para testar sem compromisso. Outra opção é usar a Alexa para ler para você. Nem todo mundo sabe, mas você não precisa ter o Echo Dot, que são as caixinhas de som inteligentes da Amazon, vamos dizer assim. Você não precisa ter o aparelhinho. Você pode simplesmente baixar o aplicativo da Alexa no celular e aí configurar a sua conta da Amazon, que aí ela consegue ler qualquer livro que esteja na sua biblioteca, né? Livros que você tenha comprado efetivamente na Amazon. Não vai funcionar se você mandou um documento por e-mail, alguma coisa assim. Ela não vai ler, mas os livros comprados na loja da Amazon, ela consegue ler qualquer um, né? Ela vai praticamente transformar qualquer e-book em um audiobook. Funciona, eu já testei, mas pra mim, particularmente, não foi uma experiência boa, porque é uma máquina lendo pra você, né? Então tem vozinha de robô, vai ter palavras que ela vai acentuar errado, a dicção também não é das melhores. É um negócio que dá pro gasto, com certeza é uma ótima opção para deficientes visuais, porque você não tem que ficar esperando lançarem o audiobook, você simplesmente pode comprar o e-book que a Alexa vai ler. Então acho que é muito prático nesse sentido, mas eu particularmente não consegui terminar nenhum audiobook que eu comecei com a Alexa, porque aquela narraçãozinha mecânica, aquela vozinha de robô começa a me irritar, eu começo a não conseguir me concentrar e prestar atenção na história, eu sempre abandono e vou ler o livro em e-book mesmo. Mas vale para testar, né? Tem muita gente que usa e adora e recomenda. Eu acho que vale o teste, até porque o aplicativo é gratuito. Outra opção que muita gente gosta e recomenda é o Scribd. Eu nunca testei, mas está na minha lista. Eu sei que eles têm um catálogo muito grande, sobretudo se você lê, ou no caso escuta, em inglês, porque o catálogo é muito mais extenso, muito mais variado. Além de audiobooks, eles também oferecem e-books, então é uma plataforma bem completa para mim.
A principal dificuldade no Scribd é que ele é cobrado em dólar, então acaba sendo um preço mais elevado. Com a cotação atual, eu acho que a assinatura fica uns R$ 50 por mês, talvez. Eu acho um pouco caro, mas é isso. Se você consumir muito, se você ouvir muitos audiobooks, talvez compense. Eles também oferecem um mês grátis para testar, então eu tô pensando em experimentar o serviço. Outro que muita gente recomenda é o Audible, que é o serviço da Amazon. Esse é o mais caro, ele também é cobrado em dólar e eu acho que fica praticamente inviável no momento. Então eu não tenho curiosidade para testar por agora, até porque você não paga pela assinatura, você paga por um crédito. Então você tem um crédito por mês, você pode trocar esse crédito por um livro. Então acaba saindo mais caro, né? Porque você não vai ter a variedade de poder ler quantos livros quiser naquele mês, você vai ter que escolher um para consumir esse seu crédito. Porém, tem a vantagem de que aquele livro é seu, né? Você vai ter ele para sempre, vai poder ouvir de novo, ele vai ficar na sua biblioteca. Já nos outros serviços que são por assinatura, você meio que aluga o livro, como você faz, sei lá, Netflix, esses serviços de streaming. E aí sempre tem a opção de você escutar os audiobooks que tem no YouTube por aí, né? Então existem programas que você consegue inclusive baixar o áudio do YouTube e você pode ouvir em um player específico para audiobooks. Não é tão interessante você escutar num player de música normal, porque ele não vai decorar, né, a parte que você parou de ouvir. Então eu acho que acaba sendo mais prático você usar um tocador específico para audiobooks, porque ele vai memorizar onde você parou e vai começar daquele ponto na próxima vez. Eu já testei assim, funcionou, só que eu particularmente acho muito trabalhoso, porque esses arquivos de áudio de audiobooks são muito extensos, são pesados, então demora para baixar, consome muito espaço na memória do telefone, acaba não sendo tão prático, mas eu acho que vale a pena testar. Escutar no YouTube, tem muita variedade de audiobook, principalmente clássicos, dá para experimentar e ver se funciona para você antes de partir para drogas mais pesadas e assinar uma plataforma, enfim. E finalmente eu preciso falar que tem muito audiobook para ser escutado no Spotify. Para quem usa a versão premium, tem até que uma boa oferta de audiobooks, sobretudo em inglês. Falando do premium, porque o Spotify gratuito, se não me engano, ele não consegue deixar ordenadinha a playlist. Ele toca aleatoriamente e você não pode ouvir um livro aleatoriamente, né? É óbvio. Então acaba sendo muito interessante porque você já paga por aquilo, teoricamente, para ouvir música e acaba tendo a oportunidade de ouvir audiobooks também, sem ter que pagar uma plataforma diferente para isso. Eu ouvi alguns audiobooks pelo Spotify, eu gostei. Eu escutei As Alegrias da Maternidade, da Bushia Mecheta. Eu escutei City of Ghosts, da Vi Schwab. Eu gostei da narração de ambos. Foi uma experiência satisfatória. Só que o Spotify tem esse problema que ele não deixa você memorizar, você guardar, né, o último ponto que você parou de ouvir. Então, por exemplo, se você tá ouvindo audiobook e resolve ouvir música, pega uma outra playlist, não tem como você voltar pro ponto exato onde você parou o audiobook depois. Você tem que anotar, você tem que de alguma maneira fazer um controle externo, porque a ferramenta não te dá esse controle por si só. Ela não tem como você configurar para voltar a ouvir exatamente do ponto onde você parou. Isso pra mim foi um problema, porque eu uso muito Spotify para ouvir música, enfim. Então eu sempre tinha que voltar um pouquinho, eu nunca lembrava exatamente onde eu tinha parado. Foi complicado, então não é uma plataforma assim que eu super use. Eu acho que há opções melhores,
mas acho que vale muito o teste porque tem bastante variedade, vamos dizer assim, e a narração costuma ser boa. Então, se você já assina o Spotify, vale o teste. Se você digitar na busca audiobooks, vai aparecer muita coisa. Eu sei que para iPhone existe aplicativo de ouvir audiobooks que fica sincronizado com a sua conta do Spotify. E aí deve ser uma maravilha, porque você consegue escutar pelo player o audiobook que está no Spotify, sincronizado bonitinho, sem perder a localização do livro. Você pode ouvir música, pode fazer o que quiser no Spotify, que o tocador de audiobook vai parar no ponto certinho para você recomeçar depois. Eu acho que eu fiquei um pouco confusa na explicação, talvez. Mas para Android eu não consegui achar nenhum aplicativo que faça isso decentemente. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você que quer ouvir audiobooks, mas não sabe por onde começar. Se você ainda ficou com alguma dúvida, deixa pra mim nos comentários que se eu souber eu respondo com o maior prazer. E conta pra mim também se você já ouviu algum audiobook, como é que foi essa experiência. Conta pra mim nos comentários e vamos continuar a discussão por lá. Muito obrigada por me assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.